Boa noite, queridos irmãos. É bom estarmos juntos em mais um culto de oração. Nessa quinta-feira, hoje nós queremos convidar você a participar conosco, a orar, e ao final desse culto você será convidado a participar de uma sala virtual de oração. Queria começar esse culto de hoje à noite orando ao Senhor. Deus de amor, nós queremos te louvar pelo teu cuidado em nossa vida. Obrigado, Pai, que nesses dias incertos nós temos sentido e desfrutado do teu amor. Pedimos uma bênção especial para cada família, cada irmão, irmã que está agora nos assistindo, participando desse culto. Nós pedimos, Pai, que a tua palavra fale conosco, que o Senhor aceite a nossa adoração e que também, Pai, tenhamos comunhão uns com os outros nesta noite. Eu oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou começar o culto lendo o Salmo 67, um salmo que fala das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. O texto diz: que Deus se compadeça de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheçam seu caminho na terra e sua salvação entre as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A terra tem produzido seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Deus nos tem abençoado e todos os confins da terra o temerão. Amém. Quero convidar você a cantar agora, a cantar ao Senhor, a adorá-lo através dessas músicas. Santo, Santo é o Senhor, de glória encherá toda a terra. Glória e honra te darão povos de todas as nações. Sobre nós vem brilhar e o mundo te verá. Céus e terra louva o Rei. Nosso Deus é lindo.
escuridão estava a humanidade a esperar, até que dos céus vieste com perdão em seu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concedeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, redimir a criação, foste a cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, e aos anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao Pai hão de retornar. E a igreja ali nasceu, com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho nunca se apagará, pois seu sangue em seu nome a liberdade conquistou. E o amor de Jesus Cristo com ele me ressuscitou. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos reis, para sempre eu o louvarei, para sempre eu o louvarei. Queria convidar você agora a participar desse tempo de oração. Nós vamos projetar aí na sua tela alguns motivos de oração. Hoje à noite nós queremos que você com a sua família ore por algumas questões. Vamos orar por esse tempo de pandemia no Brasil e no mundo, para que Deus dê sabedoria às autoridades, para que Deus tenha misericórdia das nações. Vamos orar pelas igrejas em várias cidades, em vários países, que têm sido usadas por Deus para trazer uma mensagem de esperança ao mundo. Vamos lembrar de orar pelos nossos missionários, por exemplo, pastor Gelson enfrentando essa pandemia ali na Espanha, que a igreja
que ele dirige lá em Málaga possa continuar sendo usada por Deus para ministrar aquela cidade e aquela nação. Lembrar de orar pelo missionário na Romênia, lembrar de orar por um querido amigo, pastor Nicodemo, lá na Itália, nosso missionário de missões mundiais, para que Deus use o Fabiano Nicodemo ali grandemente no seu ministério ali na Itália. Vamos orar pelo avivamento no Brasil e no mundo, orar pelas nossas famílias, orar por proteção, orar pelos profissionais de saúde. Então é um tempo de oração. Na tela você tem esse e outros motivos, e eu queria que você agora com a sua família, com o grupo que você está reunido na sua casa, pudesse estar orando a Deus e clamando por essas questões.
Olá, olá, queridos e queridas do meu coração. Famílias que crescem em cenários de crise. Esse é o tema para nossa reflexão de hoje e eu quero então propor que esse nosso tempo seja baseado no texto bíblico que muito toca o meu coração e que fala sobre estas circunstâncias. Mas antes, deixe mencionar que as crises elas são inevitáveis. Elas, claro, têm naturezas diferentes. Você pode colocar nessa lista, primeiramente, as crises súbitas, aquelas que nos pegam de surpresa. Você está indo para uma festa, bate o carro, muda o itinerário, muda toda a sua programação, um tipo de crise súbita. Há aquelas crises também de natureza existencial, são crises produzidas aí pelas nossas questões mais pessoais, mais interiores. E há as crises de etapas, as chamadas crises de desenvolvimento da vida. Seu primeiro dia na escola provavelmente produziu no seu coração, talvez você nem lembre, uma crise desse tipo que é chamada, então, como eu já mencionei, crises de etapa. Mas Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, nos traz uma reflexão muito apropriada sobre estes momentos da nossa vida. E é muito importante nós considerarmos que nós precisamos e inevitavelmente passaremos por crises, mas nós podemos sair delas muito melhores do que quando entramos. E isso vale tanto para uma perspectiva mais pessoal, como também para a nossa realidade familiar. E aqui eu quero mencionar a primeira recomendação que Tiago nos faz. Diz assim o texto bíblico: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Cabe muito bem uma pergunta aqui: como é possível nós nos alegrarmos num ambiente de crise e que quase sempre é desconfortável? Mas é exatamente, você não entendeu errado, é exatamente isso que Tiago está dizendo. Quando você passar por um momento de dificuldade, um momento de adversidade, um momento de crise, você deve então desenvolver, ou nós podemos até colocar, aprender a se alegrar. E é muito importante nós nos lembrarmos que a crise nos dá a oportunidade de fortalecer a nossa confiança, a nossa fé. E aqui este é o nosso ponto de partida. Ou seja, eu preciso consolidar a minha fé. Quando eu falo de fé, eu estou falando de quê? Estou falando da minha base de segurança. Onde está a minha fé? Aonde eu me apego? Quem ou o que é a minha ferramenta, a minha base de segurança? Aqui o autor bíblico então diz que esta fé, ela então vai me levar à perseverança. Alguém já disse que a perseverança é a mãe de todas as virtudes. Dificilmente nós conseguiremos vencer na vida em todos os aspectos da nossa existência sem perseverança. Nós precisamos compreender que esta é uma virtude necessária na nossa vida. E a fé vai nos levar à perseverança, é o que diz o texto bíblico. E mais do que isso, esta perseverança vai produzir crescimento. E aí nós desembocamos nessa realidade da alegria, que é a alegria da maturidade. É quando nós podemos, depois de ter passado a crise, observarmos a nossa vida e dizer: poxa vida, ainda bem que eu passei por isso. Davi diz isso: ainda bem que eu passei por momentos difíceis, porque depois disso eu aprendi mais sobre o Senhor. Então nós podemos, pela fé, experimentar esta alegria que o Senhor está produzindo para a nossa vida, e essa é a primeira recomendação às pessoas e às famílias que desejam crescer, se tornarem mais fortes e mais maduras nos momentos de crise. Bom, então vamos à segunda recomendação do pastor Tiago.
para todos nós, especialmente para as nossas famílias em situações de crise. Diz assim o texto: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Segunda recomendação, de maneira muito clara, é: peça sabedoria a Deus. É muito interessante nós observarmos esta recomendação de Tiago, que já vem com um oferecimento bem claro e estabelecido pelo Senhor. Se você precisa de sabedoria, vá até o Senhor e peça, que Ele vai lhe dar. Simples assim, não é? Você precisa de sabedoria? Certamente em situações de crise, se é algo que você e eu precisamos, é de sabedoria. O que é exatamente sabedoria? É esta clareza que vem da parte de Deus a respeito do como agir, como reagir em situações que muitas vezes são novas e, claro, desconfortáveis. Mas há uma advertência muito clara de Tiago a esse respeito, não é? E essa advertência é a seguinte: você precisa pedir com fé, caso contrário não vai receber. Ora, parece tão óbvio isso, não é verdade? Que, claro, precisamos pedir com fé. Porque não se trata de simplesmente nós orarmos e pedirmos: ó Senhor, manda um pouco de sabedoria aí. Não. O que você quer exatamente? Em que área? De que forma? De que maneira? Deus quer ajudar você, mas conta com a sua clareza, com a sua objetividade, e tudo isso resultado da sua confiança nele. Vamos nos lembrar que a fé, ela tem dois inimigos assim muito perigosos. O primeiro deles é a infantilidade. A criança, em geral, não sabe muito o que ela quer. Por exemplo, solte uma criança numa loja de brinquedos, né? Ela olha o brinquedo e diz: eu quero isso. Ela: não, mas eu quero aquele. E nós precisamos ser maduros, adultos, quando vamos até o Senhor. O que você quer? Talvez ele pergunte exatamente para mim: Kleber, o que você quer? Então, tanto você quanto eu precisamos ter clareza. Um outro inimigo da fé é a incredulidade. Se por um lado as crianças não sabem pedir porque não conhecem a si mesmos, os seus próprios desejos, a incredulidade também mostra que essa pessoa não conhece a Deus, não sabe do poder dele. Talvez tenha uma vaga ideia a respeito, mas não tem uma clareza que o leve a ser firme na sua petição e na sua súplica. Portanto, a pessoa sábia, ela age da maneira como Deus faria naquela circunstância. E claro, aqui estamos falando de uma realidade também familiar, em que todos os membros devem se reunir, seja lá no sofá da sala, em torno da mesa da cozinha ou da sala de jantar, e dizer o seguinte: quais são as nossas necessidades, o que nós precisamos e de que maneira nós vamos apresentar isso ao Senhor, e juntos orarem confiantemente, pedindo que o Senhor lhes dê sabedoria. Vamos à nossa terceira recomendação. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Bom, aqui a terceira recomendação pode ser traduzida como: cresçam em sua dependência de Deus. Talvez haja inicialmente aqui um paradoxo, né? Como assim, né? Eu vou crescer em algo que me torna de alguma maneira enfraquecido ou dependente. Olhando com os olhos humanos, realmente há uma contradição aí na recomendação que nós recebemos da palavra de Deus para esses momentos de
crise, momentos de dificuldade. Mas o que a palavra de Deus nos ensina, de fato, é você precisa expandir, claro, pela fé, expandir a percepção da sua pequenez. Sempre que nós olhamos para o Senhor, nós devemos ter claramente estas duas percepções. O Senhor é grandioso, o Senhor é eterno, o Senhor é soberano e eu, ao contrário de tudo isso, sou limitado e vulnerável. Essas duas percepções são fundamentais para o nosso equilíbrio. João Batista é um excelente exemplo disso. Olhando para Jesus, ele diz para os seus próprios seguidores, ele diz o seguinte: convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. A ideia é exatamente essa. Então, que o Kleber, em momentos de crise, tenha uma percepção sobre a sua capacidade pessoal cada vez mais próxima do real, ou seja, eu sou bem pequeno nas minhas capacidades, digamos assim, mas quando eu olho para o Senhor, essas possibilidades se ampliam, porque o poder é dele e não meu. Deixa eu falar algo importante para você a respeito de Deus e que a gente deve guardar sempre no coração. Deus não trabalha com especialistas, Deus trabalha com aprendizes, e essa deve ser a nossa posição sempre, em todos os momentos da nossa vida, e as crises nos ajudam a lembrar disso melhor. E parafraseando, o locutor Galvão Bueno, quando chama lá o juiz para dar uma opinião, e ele diz: a regra é clara. Eu vou dizer também aqui: a regra é clara. E que regra é essa? Deus está no comando. Muito bem, vamos então recapitular. Famílias que crescem em cenários de crise são aquelas que alegram-se pela fé no Senhor. Em segundo lugar, pedem confiantemente sabedoria a Deus. E em terceiro lugar, crescem em sua dependência do nosso Deus, que é perfeito e que está sempre no comando. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. O Senhor diz: a minha palavra não volta vazia. Que você receba essa palavra, abrace essas verdades que a palavra de Deus traz para o seu coração e que ela então produza na sua vida pessoal e familiar este êxito, esta vitória para a qual ela foi enviada. Que Deus abençoe seu coração e a sua casa. Nós vamos já cantar uma última música e você, logo após essa última música, vai ter a oportunidade de ter mais um tempo de oração. Nós estamos calculando aí cerca de uma meia hora. Nós criamos algumas salas virtuais de oração. Alguns de vocês já foram convidados, mas se você não foi convidado para uma sala e quer participar, você pode mandar uma mensagem para este telefone aqui, esse WhatsApp que aparece na sua tela, que é o nosso telefone de contato. E você mandando um WhatsApp dizendo: olha, eu quero participar da sala de oração, nós vamos incluí-lo numa sala de oração para estar conosco. Se você não faz parte de um dos grupos da igreja, grupo do WhatsApp da terceira idade, dos homens, das mulheres, eu incentivo você também a mandar um WhatsApp pedindo para que você seja incluído, porque através deste número nós temos feito contato com a igreja. Mas agora então, você ao final desse culto, após a última música, você poderá então participar da sua sala de oração para a qual você já foi convidado. E se você não recebeu uma mensagem, basta mandar então um WhatsApp para o número que aparece na sua tela. O Guilherme vai te responder indicando o link. É uma sala do Zoom, que é um aplicativo que você pode ter no seu computador ou no seu smartphone. Se você tem essa facilidade, você pode participar também. Se não, eu desafio você aí na sua casa, mais um momento, orar com a sua família ao final desse culto. Que Deus te abençoe e fica o nosso convite para que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estejamos
estejamos mais uma vez juntos e também às 19 horas no domingo para juntos adorarmos ao Senhor. Que Deus te abençoe, te conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo sábado e, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez no domingo pela manhã. Boa noite a todos. Estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido